tem uma pergunta que segue atormentando a comunidade inteira de anime e é essa daqui. Por que Dragon Ball Super não voltou ainda? O tempo passa, os arcos novos do mangá seguem avançando, Toyotaro continua trabalhando, o hype da fanbase continua enorme, mas o anime simplesmente não dá sinal de vida e isso frustra geral porque nada faz mais sentido do que Dragon Ball ter um anime rolando hoje em dia, já que é uma das franquias mais gigantes da história dos animes e mesmo assim está completamente parada no audiovisual, enquanto marcas muito menores recebem temporada nova todo ano e isso só deixa a situação ainda mais bizarra. O mais curioso é que Dragon Ball Super não é uma obra que morreu porque a fanbase perdeu interesse, muito pelo contrário, o fandom nunca esteve tão vivo, principalmente depois do arco do Moro, do arco do Granola e agora do arco do Black Frieza, que colocou todo mundo pra surtar de novo já que o Frieza voltou mais assustador do que nunca e mostrou que continua sendo o vilão mais cativante da série inteira. Então era pra esse retorno ser algo óbvio e fácil, mas quando a gente começa a olhar o que está acontecendo por trás das cortinas, fica bem claro que o buraco é muito mais fundo e envolve vários fatores que vão muito além do simples desejo da Toei de ganhar dinheiro com Dragon Ball. A primeira coisa que impede o retorno imediato é o fator mais chato de todos, que é a parte corporativa da Toei, porque Dragon Ball é o tipo de marca que não pode voltar de qualquer jeito, não pode ter animação mediana, não pode ter direção fraca, não pode ter um visual que gere crise igual aconteceu no começo de Super, onde a galera caiu matando por causa das cenas mal feitas do arco do Bills e isso virou um trauma pra Toei, porque mesmo o anime tendo se recuperado depois, aquela primeira impressão ficou marcada na história da franquia e hoje eles têm muito medo de repetir qualquer passo em falso. Outro ponto importante é que a Toei decidiu mudar completamente a estratégia visual da franquia, já que o sucesso dos filmes Broly e Super Hero impactou muito internamente, principalmente porque um foi feito no estilo clássico com animação fluida e o outro foi feito em CGI, o que significa que os caras estão testando qual identidade visual Dragon Ball deve seguir daqui pra frente. E enquanto essa decisão não é tomada, ninguém quer bater o martelo e iniciar uma produção de anime completa porque Dragon Ball é grande demais pra ficar trocando estilo depois de já estar no ar. Também tem o fato de que o estúdio está sobrecarregado com dezenas de produções simultâneas, como One Piece, Digimon e um monte de filmes que vivem ocupando a agenda dos animadores. E Dragon Ball não é uma produção pequena, é uma máquina gigante que exige animadores experientes, diretores de peso e uma história inteira dedicada só para ele. O que significa que a Toei só vai iniciar isso quando tiver certeza de que consegue manter a qualidade do começo ao fim sem correr o risco de acontecer uma queda de qualidade no meio da temporada. Outro ponto que pesa é que o mangá está numa fase de reorganização depois da morte do Akira Toriyama. E isso mexeu profundamente com a estrutura de produção, já que Toriyama tinha participação direta no conceito de personagens, no rumo dos arcos e no visual dos vilões. Então agora o Toyotaro e a equipe editorial estão se ajustando para continuar a obra da forma mais fiel possível, e a Toei quer que tudo esteja completamente definido antes de começar a adaptar qualquer coisa, principalmente para evitar inconsistências na história ou elementos que possam ser contraditos depois. E tem uma verdade que ninguém gosta de admitir, mas que explica muito do motivo de Dragon Ball Super ainda não ter voltado, que é o fato de que a Toei simplesmente não precisa do anime para lucrar, porque Dragon Ball é uma das franquias que mais gera dinheiro no planeta com produtos, jogos, eventos, bonecos e colaborações. E isso significa que a empresa não sente urgência nenhuma em trazer o anime de volta, já que o fluxo de lucro continua rolando normal mesmo sem episódios semanais. Então ao invés de correr e lançar algo qualquer, eles preferem esperar até terem algo que garanta uma recepção positiva e não prejudique a imagem da marca. Mas existe também o lado estratégico da parada, porque lançar Dragon Ball Super hoje colocaria o anime para bater de frente com títulos gigantes que estão dominando o mercado, como Jujutsu Kaisen, Solo Leveling, Chainsaw Man e vários outros monstros modernos, e mesmo Dragon Ball sendo uma lenda. A Toei não quer arriscar uma temporada que possa perder impacto por causa da competição absurda de 2024-2025. Então existe um cálculo real de qual é o melhor timing para a série voltar, e esse timing ainda não chegou aos olhos deles. Só que tem um detalhe muito importante que quase ninguém comenta, que é o fato de que Dragon Ball Super já possui conteúdo suficiente para uma temporada completa e ainda sobra, porque o arco do Moro dá facilmente uma temporada inteira, o arco do Granola dá outra temporada, e ainda tem o arco do Frieza Black que é curto, mas funciona perfeitamente como final de temporada ou gancho para algo maior. Então conteúdo não é o problema. O problema é realmente o momento ideal, a equipe disponível e o impacto visual que eles querem entregar para a obra. Outro fator que pesa bastante é a expectativa da fanbase, porque hoje Dragon Ball vive num pedestal completamente diferente do que vivia na época do Z, e isso deixa qualquer estúdio com medo de errar, porque se o anime volta com qualidade padrão, a galera cai matando na mesma hora, e isso afeta o nome da Toei,
afeta as vendas, afeta os investimentos e cria um clima ruim para a marca. Então o estúdio sabe que se Dragon Ball Super voltar, tem que ser para surpreender, não pode ser para entregar o mínimo. Tem que vir com animação impactante, direção consistente e cenas que cheirem a algo grandioso, porque Dragon Ball sempre foi sobre exagero, impacto e espetáculo. E claro que existe também a possibilidade da Toei estar preparando uma série completamente nova, com outro nome, outro direcionamento, algo que possa reorganizar toda a linha do tempo, porque depois de tantos filmes, tantos arcos e tantas reviravoltas, Dragon Ball está ficando com uma estrutura meio confusa entre o que é canônico, o que é paralelo e o que foi apenas experimental. E talvez eles estejam planejando uma espécie de reboot suave ou uma nova porta de entrada para novos fãs, já que o público de anime atual é muito diferente do público que cresceu com Dragon Ball nos anos 90 e 2000. No fim das contas, Dragon Ball Super não voltou ainda porque a Toei quer transformar o retorno em um evento global e não em algo apenas obrigatório. E por mais que isso frustre os fãs, faz sentido quando a gente pensa no peso histórico da franquia, porque Dragon Ball não é só um anime, é um dos pilares da cultura pop mundial, e qualquer passo errado vira manchete em absolutamente todos os lugares. Então, se existe um anime que não pode voltar meia boca, esse anime é Dragon Ball. E quando esse retorno acontecer, a chance de ser explosivo é enorme, porque o arco do Moro tem batalhas insanas, tem transformação nova, tem tensão, tem escala cósmica, tem momentos marcantes do Goku e do Vegeta, e o arco do Granola aprofunda ainda mais o lore dos Saiyajins, traz revelações pesadas e coloca o Freeza no centro do caos de novo. Então, quando a Toei finalmente bater o martelo e jogar Dragon Ball de volta na televisão, pode ter certeza que vai ser um dos maiores eventos do mundo, dos animes dos últimos anos. E é por isso que, mesmo a espera sendo longa, faz sentido imaginar que o retorno está sendo tratado com cuidado máximo, porque se tem um anime que merece voltar fazendo barulho, esse anime é Dragon Ball Super. E se você curte saber essas histórias curiosas do mundo dos animes, já segue o canal Mente Shonen para mais vídeos assim. Aqui a gente explora o lado escondido dos animes que marcaram gerações.